Olá, meninos, tudo bem com vocês? Espero que sejam todos bem. Vamos lá, eu vou compartilhar com vocês a aula, aspectos da população europeia, gente, tá? Nós vamos falar disso agora, algumas questões que estão históricas, né? E aí a gente tem a formação territorial, conflitos, né? Dissolução de alguns países, enfim, vai ser uma série de situações novas que nós vamos conversar agora, tá? Mais uma vez eu trago para vocês o nosso Padlet aqui, né? Gente, a população europeia, é importante que a gente diga que é uma população desenvolvida. A gente sabe que, em contrapartida, a gente tem aqueles países que são, assim, considerados para a União Europeia, países que são ditos problemáticos, né? Mas uma coisa a gente precisa deixar claro, dentro da população europeia, o conceito de bem-estar social. Vamos lá ver o que é isso, né? Esse conceito de bem-estar social é a qualidade de vida, certo? Que essa população tem. Isso integra o quê? Olha, gente, é justamente a dignidade humana. E aí eles têm a questão do emprego digno, recursos econômicos para se divertir, para satisfazer as necessidades básicas, né? Viver, ter acesso à saúde e educação, isso é extremamente importante. Tempo para lazer. E aí, esses fatores econômicos, a gente precisa deixar claro que, assim, por exemplo, eles consideram que 1.200 euros é possível, né, dar para as pessoas viverem. A gente sabe que no nosso país a moeda não é compatível com essa ideia, né? Não dá, uma família considerável aqui não dá, né? É considerado assalariado e a gente sabe que o custo de vida ele tende a ser caro. E essa questão do Estado do Bem-Estar Social Europeu, né, é uma medida do Estado, ou seja, quando a gente fala do Estado, a gente fala do Estado maior, aquele que comanda, né? E a gente já viu a questão da União Europeia, e aí eles sempre fazem, né, criam medidas para corrigir, né, algumas determinadas injustiças, certo? Então, o Estado do Bem-Estar Social na população europeia nada mais é do que uma medida do Estado maior, macro, né, para poder fazer com que o seu cidadão, né, ele tenha uma boa qualidade de vida, tá? E quais são as políticas sociais da Europa social como um todo? Gente, ó, vou compartilhar com vocês aqui a tela, né? Que é a seguinte questão, né? É justamente superar os desafios. Que desafios são esses, professora? Ó, as taxas de desemprego, sobretudo a questão do envelhecimento populacional, porque isso desestabiliza a segurança social, porque torna-se mais caro. A gente sabe que idoso ele se tende a ser mais caro, por quê? Por conta da questão da acessibilidade, leitos de hospitais, né? Cuidadores, então tudo isso torna-se um desafio, né? Tentar tratar disso enquanto qualidade de vida, ok? Vamos falar agora também das minorias e dos povos e das culturas, né? Quando a gente fala de povos e culturas europeus, a gente sabe que eles são o velhíssimo mundo. Ele é vasto de grupos étnicos, né? Ele é vasto de várias situações. Por quê? Justamente por conta do seu elemento formador. E a gente precisa se atentar a alguns fatores. O quê? As conquistas coloniais, é importante da sua geopolítica, porque ele é um continente central, certo? Que exercer e que exerce uma relação com o mundo, né? Quando a gente fala de minoria étnica, eu estou falando de particularidades culturais. Professora, de que maneira? Por exemplo, determinada cultura não é compatível com outro país ou não é igual. Isso aí tende a entender da seguinte maneira. Isso, quando a gente percebe, torna uma questão diferenciada. Isso é o que a gente chama de minorias étnicas. Quais são os desafios dessas minorias étnicas? É lutar pelas suas tradições, características, né? Ou seja, a ideia nacionalista, tá? Professora, você colocou aí povos bascos.
Mas o que é isso, esses povos básicos aí que a senhora colocou? Gente, vamos entender aqui, né? Esses povos básicos aqui é justamente esses povos que lutam, né? Justamente para se manter, para entender que existe a necessidade da sua identidade cultural, da sua autonomia política, ou seja, território próprio, independente, né? Aí a senhora coloca aqui também Chechênia. O que é que tem a ver a Chechênia? Gente, ó, a questão da Chechênia está interligada, né, à sua independência, né? Declarou em 91. Só que o governo russo não reconheceu e o apoio internacional também não reconheceu, tá? Professor, isso quer dizer o quê? Que mundialmente ela não é reconhecida. É esse território daqui, ó, tá? Essa instabilidade ela é ocasionada por uma questão, pela sua disponibilidade de recursos, né? Petróleo, os gasodutos. Isso tende a ocasionar um ciclo de tensão a um determinado país. Atentem-se, a Rússia, né? Observe aqui também por conta do Mar Cáspio, né? Então, essa é uma região de tensão por conta da sua disponibilidade de recursos, sobretudo o petróleo. E outras coisas que também que são atentas aí, outras características, é o quê? As perseguições, as torturas, né? Corrupção no governo, então, crimes em direitos humanos. Então, todas essas questões estão atreladas, né? À sua história, à sua independência não reconhecida pela comunidade internacional. Beleza? Olhe, uma coisa que a gente tem que deixar, e assim a gente sabe, é o nacionalismo europeu. De onde sai essa ideia? Dos Estados-nações após a Revolução Francesa. Professora, do que você está falando? Gente, eu estou falando de ideal político, né? É, eu não sei se você se recorda quando a gente falou numa outra aula, que o europeu, por si só, ele se autodenomina de tal maneira, né, que ele tem a sua cultura e tem uma questão nas suas evidências da seguinte maneira: olhe, se chega um imigrante, tá, para trabalhar lá, eles entendem que esse imigrante vai roubar os postos de trabalho e vai fazer com que sua cultura ela seja dissolvida, ou seja, não, a sua cultura ela começa a ficar um pouco distante dos seus ideais, da sua identidade, certo? Então, o que acontece? Esse nacionalismo ele está muito ligado ao pertencimento de cultura, região e da língua e do seu povo. Então, observe que a cultura europeia é muito particular, né? As questões religiosas, os seus povos. Então, tudo isso daí está alinhado ao conceito de nacionalismo que surge após a Revolução Francesa, né? Revolução Francesa, que vocês já devem ter visto em história, né? Professor, o que é esse leste europeu? É isso mesmo que vocês estão pensando, gente. Leste europeu. Historicamente, esse leste europeu que eu estou falando aí para vocês, eu estou falando do conceito de pós-guerra. Professora, de que maneira? Lembram-se daquela questão da Guerra Fria? Lembram-se? Então, é a questão. Aí também está dentro desse contexto. Por quê? Esses países que estão aqui, ó, e metade da Alemanha, Alemanha Oriental, essa metade aqui onde meu cursor está passando aqui, para cá, ela era socialista. Da Alemanha para lá, ela era capitalista. Isso significa dizer o quê, bebês? Ó, que a política econômica, social, administrativa aqui, ela toda era voltada para o socialismo, antagônico ao processo do capitalismo. Professora, isso durou até 1991, né? E aí, com a extinção da União da República Socialista Soviéticas, as transformações na Europa Oriental, assim, sobretudo porque precisou converter-se ao capitalismo. Olha, parece uma religião, né? Converter-se. E aproximar-se de quê? Das políticas capitalistas que era do meio ocidental, certo? Então, o fim da União das Repúblicas Socialistas, observem aí, ó, né? Vai naufragar, vai cair, olhe. Duas políticas vão surgir aí a partir dessa dissolução, né?
E aí você tem em 1985, anterior a isso, né? O presidente Mikhail Gorbachev, o que é que ele fala o quê? União Soviética, ó, o que é que ele vai dizer aqui? Perestroika. O que é que quer dizer a perestroika, gente? Ó, vocês já devem ter visto. Reestruturação política e econômica. Ou seja, vamos organizar essa bagunça aqui, né, gente? Essa bagunça aqui está sem gerência, não está dando, então vamos começar a organizar, né? Então eles começam com políticas de organização. Implementa o quê? Economia de mercado. Opa! Olha, essa economia de mercado aí. Em alguns países socialistas virou moda. E o que é isso, professor? Economia de mercado. É um sistema político, é um sistema econômico, gente, que você dá é, brechas para que o capitalismo entre, ou seja, haja intervenção da iniciativa privada, ou seja, daqueles que detêm capital. E quando eu falo privado, estou falando de questões particulares, né? Quando é público, é o Estado. E aí, o que, que acontece com esses países, né? Eles começam agora a ter um pouquinho mais de desenvolvimento, né? Um pouquinho. O que essas reformas trazem de benefício? Gente, afrouxa um pouco aquilo que a gente diz, a questão política e militar, né? Aquela questão muito fechada, né? Onde tudo era muito controlado, onde ninguém podia falar nada. E o que é essa glasnost aí, gente? Transparência. Agora as coisas precisam ficar no preto e no branco. Que história é essa de vocês me esconderem o que está acontecendo, que o povo não sabe? Né? Então agora as coisas começam a ficar às claras. Gente, isso só funcionou durante esse tempo, tá? Depois, né, da dissolução, essas políticas elas foram extintas. Por quê? Por conta dessa economia de mercado aqui, ó. Veja só, né? Economia de mercado capitalista, um dia tá bom, um dia tá ruim, como tá aí a GIF, né? Porque tudo é decidido pelo capital. Ou seja, quando a gente fala de capital, eu estou falando justamente das empresas privadas, particulares, globalizadas, capitalistas. Tem dinheiro, tem dinheiro. Professoras, migrações europeias. Gente, olhe, quando eu falo dessas migrações europeias, anterior a isso, eu quero falar com vocês da seguinte coisa, né? É, a Europa, de alguma maneira, ela se estrutura, né, ao longo do tempo. Ela vai se estruturando. E quando eu falo que ela vai se estruturando, eu estou falando que, assim, a Iugoslávia, por exemplo, e a questão basca, né, foram períodos de tensões, né, de guerras civis, de ditaduras, né, e tudo isso daí, de alguma maneira, impede o crescimento e, de alguma forma, deixa um tanto quanto instável, né, período de instabilidades. E, consequentemente disso, você tem aí na Europa um, um fluxo intenso de migrações. Observa essa GIF aí, né? Tem a bandeirinha da União Europeia aí. Observe que, assim, é grande rota, gente, de migrações, né? Desde o século XIX, século XX. E no século XXI ficou mais tenso. Isso se deve a quê? Às guerras civis em países vizinhos, né? Sobretudo países do Oriente, na África também, né? E o que é que essas pessoas buscam, gente? Elas estão fugindo de crises agrícolas, né, seca ou enchentes, pobrezas, perseguições políticas e religiosas, das ditaduras. Vão atrás de quê? De oferta de trabalho. Gente, professor, eles conseguem, gente. Por incrível que pareça, conseguem, né? O que acontece desse conseguir? É justamente para aqueles trabalhos que ninguém querem, né? Que os europeus geralmente não querem. E por que, que eles não querem, professora? Porque são trabalhos que, assim, na consciência deles, não é para a competência do europeu, né? Que é visto como aquele povo ainda, né? Muito bem desenvolvido. Então, essas pessoas, elas estão aceitando o que vier. Então, o que vier para mim, tá bom. Eu não vou reclamar do que estão me dando, certo? Então, o processo de migração na Europa, ele é muito intenso, sobretudo no século XXI. É importante que vocês vejam aí
guerra da Síria, né? O quanto aconteceu, tá? E aí você tem uma questão muito, gente do céu, xenofobia. Mulher, o que é isso? Aversão a imigrantes, né? Esses movimentos migratórios, eles dão assim voz e vez a também uma questão chamada crise migratória, né? Por que crise migratória? Porque a União Europeia ela tende a querer controlar as fronteiras e centros de seleção de imigrantes. Professora, não é todo mundo que pode ir, não, é? Gente, até pode, mas veja, é como se fosse um processo seletivo, né? Asilo para refugiados e outros, né? Migrantes econômicos, são aqueles de extrema necessidade, né? E aí você tem o espaço Schengen, né? Eu acho que é assim que fala, gente, que é uma área de circulação, deslocamento desses países membros. Que países membros são esses que têm relação com a União Europeia, certo? Então, assim, 2018 foi um ano assim extremamente intenso para o processo de imigração e, sobretudo, a crise migratória, porque isso acarreta custos, gente, acarreta muitos custos. Olha lá o Brasil quando recebeu os venezuelanos na sua crise, né? Então, isso acarretou custos para todos os países que agregam essas pessoas. Mas vamos falar de xenofobia. É uma aversão, gente, né? Essa aversão à imigrante, ela começa, se a gente for pensar bem, com Hitler, né? A questão da superioridade das raças com judeus. Então, isso tende a crescer, cresceu muito. Aí você tem a questão dos neonazistas, que são essas pessoas, gente. Elas acreditam na superioridade da cultura europeia sobre qualquer outras raças. Olha lá, como é que essas pessoas agem? Eles têm geralmente um símbolo tatuado nele, né, que é a suástica. E aí você tem aí a sua perseguição, é o quê? Negros, sobretudo. Se for gay, coitado, não vai sobreviver. Judeu, pior. E imigrantes, né? Eles estão espalhados pelo mundo inteiro e, sobretudo, porque ele difunde seus ideais na internet, né? Lá, neonazistas brasileiros, Hitler mandaria esses dois rapidinho para a Câmara de Gás. Será que esses idiotas não têm noção disso, né? Então, são essas questões assim que a gente deixa muito claro, né? Dentro das evidências do que a gente vê hoje. Será que essa questão racista, preconceituosa, se acabou nesse século? Não, né? Cabe aqui um pensamento, né? Sobretudo para esses povos que são de culturas diferenciadas, mas que tem muito a agregar, certo? Muito a agregar. E rola aí atividade para vocês, né? Deixa eu passar aqui para vocês, ó. Né? A atividade de vocês está aqui, 111, né? 112, 117, 120, coisa básica, coisa básica. Gente, o que é que eu vou pedir para vocês, para vocês assim também repensarem, na verdade, né? Eu gostaria que vocês ouvissem em casa, né? Eu vou colocar na sala Google para vocês, mas gostaria que vocês ouvissem. Aquela música Diáspora de Tribalistas, certo? Vocês vão perceber que ela fala muito nesse contexto de questão migratória, porque diáspora é saída, né? A primeira diáspora foi judaica, né? E as diásporas dos dias atuais. Vamos pensar nisso, certo? Olhe, um beijo no coração de vocês, certo? A gente se encontra num plantão. Eu espero que todos estejam muito bem, obrigado, tá? E que tudo dê certo, ok? Um cheiro, tchau, tchau.